Minha amada igreja, o meu boa noite. Me considero um privilegiado por poder estar aqui diante dos senhores para juntos crescermos no conhecimento e na graça do nosso Deus. Decidimos essa noite falar um pouco sobre o tema Que amor é esse? É o título, inclusive, de um hino do Arautos do Rei, estão lembrados? E eu quero convidar os senhores para abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, na Bíblia que eu tenho aqui em mãos, essa versão diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu mencionava há pouco o hino do Arautos do Rei, que amor é esse? A letra desse hino é linda. A primeira estrofe, começa perguntando: que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. E o hino segue dizendo: que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudou-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. E aí ele prossegue. Irmãos, quando nós paramos para meditar no amor de Deus, realmente nossa mente se perde. Um autor chegou a dizer o seguinte: se todo o céu fosse papel, não haveria papel suficiente para descrever o amor de Deus. E se todos os mares, continua ele dizendo, fossem cheios de tinta ao invés de água, ainda faltaria tinta para descrever esse amor. E se toda a humanidade fosse composta de escritores, ainda faltaria tempo para descrever o amor de Deus, porque esse amor é infinito, imensurável, indescritível. Irmãos, é impossível a gente tentar imaginar a imensidão do amor de Deus. E quando nós falamos sobre o amor de Deus, há pelo menos 3 aspectos desse amor a serem ponderados, ou seja, a gente ponderar sobre eles. Eu diria, o primeiro desses aspectos seria o amor de Deus em si mesmo, o amor de Deus intrínseco. É impossível ao ser humano avaliar o amor de Deus em si mesmo. Quem pode sondar esse amor? O salmista chega a perguntar, não é verdade? O segundo aspecto seria o amor que Deus tem para conosco. Novamente aí nós temos uma faceta do amor de Deus que nos é impossível sequer pintar na tela da nossa imaginação. Agora tem um terceiro aspecto, e é sobre esse que eu quero falar, que pode ser medido. E este é o amor que eu tenho, que você tem, que nós temos para com Ele. Esse aí nós podemos medir. Esse aí nós podemos avaliar. E é exatamente sobre isso que nós falaremos nos minutos a seguir. Um amor que é a resposta do que Ele tem feito, do que Ele faz e do que Ele sempre fará por nós. Esse aspecto do amor de Deus pode ser medido, precisa ser medido numa base diária. E a pergunta que eu já faria inicialmente é: como está o nível do seu amor, do meu amor para com Deus? Que profundidade tem esse amor? Sabe, quando a gente lê o capítulo 27 do livro de Atos, tem um incidente aí que me prende a atenção. Esse capítulo, Atos é um dos meus livros prediletos na Bíblia, e quando a gente chega no capítulo 27 desse livro, a gente encontra aqui um dos mais significativos, extraordinários registros contidos aqui do livro de Atos. Irmãos,
Muita gente sonha em um dia fazer aquela viagem, a viagem inesquecível de sua vida. Eu digo aos senhores, Paulo fez essa viagem. Se algum dia alguém pudesse dar um prêmio para outro alguém, um prêmio que fosse pela viagem mais extraordinária da sua vida, seguramente Paulo levaria esse prêmio. E essa viagem de Paulo está registrada exatamente aqui nesse capítulo. Durante muito tempo, o indomável pregador do evangelho, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele durante muito tempo abrigara no coração o desejo de um dia ir a Roma, pregar o evangelho lá na capital do mais poderoso império daquele então. E ainda quando ele estava em Éfeso, se você ler Atos 19, versículo 21, você vê Paulo expressando esse desejo, e já que nós estamos tão pertinho aí do capítulo, não nos custaria nada checar Atos capítulo 19, versículo 21, Paulo diz aqui, o texto diz aqui, e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Havia nele, no seu coração, um desejo muito grande de ir a Roma. Agora, o que certamente Paulo jamais imaginara era a maneira como ele iria a Roma. Sabe, eu imagino que Paulo muitas vezes orou a Deus, pedindo a Deus que o guiasse, que oferecesse a ele a oportunidade de ir a Roma. E Deus deu a ele a oportunidade, de uma maneira seguramente bem diferente daquela que talvez ele esperava, ou daquela que ele esperasse. Portanto, quando você orar a Deus pedindo algo, esteja preparado, porque pode ser que Deus responda de uma forma um pouco diferente daquela que você estaria esperando, que eu estaria esperando. O relato detalhado nos é oferecido por uma testemunha presencial dos fatos, o próprio médico, o Dr. Lucas, que é o autor do livro de Atos. E é interessante que, após causar muita polêmica e confusão ali em Jerusalém por causa da sua pregação, Paulo foi falsamente acusado ali em Jerusalém. Ele foi tratado indignamente e foi preso injustamente. E vendo que sua vida estava em risco, como ele era cidadão romano, ele apelou para César. E então ele agora é embarcado no navio que o levaria até Roma. Interessante que, antes de a viagem começar, Paulo disse, não é prudente seguirmos viagem. O tempo não é favorável. Mas quem era Paulo? Ele era apenas um prisioneiro. E todos embarcaram e seguiram viagem. Paulo sabia que as coisas que estavam à frente dele não seriam tão fáceis. Após terem viajado alguns dias, aqueles experientes marinheiros começaram a observar o céu outrora azul, começaram a ficar agora cheio de nuvens, escuras e cada vez mais densas, cobrindo completamente o sol. Eles sabiam que aquilo ali era um prenúncio de uma grande tempestade. Mas qual o problema? Afinal de contas, eles eram marinheiros experientes, já haviam enfrentado tantas tempestades em alto mar, aquela seria apenas mais uma. O que eles não sabiam, irmãos, era que aquele temporal haveria de marcar suas vidas para sempre. Foi mais ou menos como aconteceu num outro contexto, num outro temporal. Estou falando de Jonas. Estão lembrados? As vidas daqueles marinheiros que estavam no navio, no qual Jonas embarcou, também tiveram suas histórias mudadas para sempre. A grande diferença, queridos, é que Jonas havia embarcado no navio para fugir da sua missão. Paulo embarcara nesse navio para cumprir sua missão. Essa era a grande diferença entre os dois.
O vento então começa a soprar cada vez com maior intensidade. Ondas imensas se erguem, deixando atrás de si aqueles vagalhões enormes. E aquela embarcação mais se assemelhava a uma casca de uma noz, perdida no meio daquele imenso oceano. E de repente, relâmpagos começam a riscar os céus de um extremo a outro. Trovões começam a ribombar, fazendo tremer cada peça daquele navio. Grossas gotas de chuva começam a cair, intensificando rapidamente em velocidade e em intensidade. Aqueles homens do mar agora começam a sentir medo. Mas eles também eram homens que se recusavam a se deixar paralisar pelo medo. Eram homens de ação, homens enérgicos. E eles começaram a trabalhar duro para tentar dissolver aquela situação. Atos capítulo 27, versículo 18 nos diz que para salvar suas vidas, aqueles homens começaram a aliviar o navio. Não é isso que diz aí? Capítulo 27 de Atos, versículo 18, na versão que eu tenho aqui em mãos, pelo menos diz assim: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. O que significa isso, queridos? Havia muita coisa supérflua no navio. Havia muita coisa que poderia ser tirada do navio. E eles começaram a jogar no mar para aliviar o peso do navio. Irmãos amados, nós muitas vezes carregamos em nossa vida muita coisa supérflua. Há muita coisa supérflua em nossas vidas que está comprometendo nossa salvação. Eu me lembro quando trabalhei numa empresa lá no Brasil e na época fazíamos um curso de qualidade total. E como parte daquele curso havia um momento em que nós fazíamos o que era chamado na época de descarte. O que era o descarte? Era você entrar numa loja e começar a tirar dali tudo que não precisava estar ali. As mulheres geralmente gostam muito de andar de bolsas, não é assim? E é interessante, bolsa de mulher é um negócio fantástico. Se você abrir a bolsa de qualquer mulher, você vai encontrar até prego. Às vezes até enferrujado já. Você encontra de tudo numa bolsa de mulher. Coisa que ela diz, não, uma hora eu posso precisar, deixa aí. E ela tira, às vezes querendo aliviar a bolsa, depois ela põe de volta, vai que eu preciso. Não é isso? E carrega muito peso, sem necessidade, coisa que ela usa, ela carrega 3 anos já e nunca usou. Mas carrega. Mas as mulheres não são as únicas. Eu tenho mania de guardar tudo também. E de vez em quando eu digo, não, isso aqui eu posso precisar. E às vezes até preciso mesmo. Mas sabe, irmãos, na vida espiritual nós não podemos nos dar ao luxo de carregar coisas desnecessárias. Entulhos. E nossas vidas estão cheias de entulhos. Em nossos lares há muita coisa que precisa ser jogado no mar. Tem vídeos lá dentro de nossos lares que nunca deveriam ter entrado. Tem videogames que nossos filhos nunca deveriam ter recebido de presente. Tem muita coisa, você sabe. Irmãos, eu convido os senhores a fazerem uma reflexão. O que é que está na minha bagagem que precisa ser lançado fora, que está me impedindo, comprometendo a minha salvação. Vejam que coisa interessante. Quando a vida está em perigo, logo, logo se busca no navio aquilo que não é prioridade, não é prioritário, e começa-se a jogar fora tudo que é supérfluo. Agora, interessante é no verso 19, se você ler comigo, Atos 27, 19 diz: ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos no mar o quê? A armação do navio. Notem,
para salvar suas vidas, primeiro aqueles homens lançaram no mar tudo que havia de supérfluo, tudo que não era necessário, que estava no navio, apenas peso morto, como às vezes a gente chama. Acontece que o temporal continuava intenso, suas vidas continuavam em grande risco, e eles agora começam a lançar no mar o que, irmãos? A armação do navio. Isso quer dizer que eles começaram a remover móveis que julgava-se ser importante no navio, jogavam fora. Quem sabe pedaços de mastro. Eu não sei o que essa armação aí incluía, mas eu tenho certeza de uma coisa: já não era mais algo supérfluo. Era algo que era parte da estrutura do navio, mas que o navio não afundaria sem aquilo, então joga isso fora. Por quê? Porque suas vidas estavam em risco. Sabe, irmãos, em geral é assim. Quando a situação fica feia, a gente começa a jogar fora até o que parecia importante. Mas a minha pergunta é: precisamos nós esperar chegar a esse ponto para tomarmos alguma decisão de fazer um descarte em nossas vidas, fazer uma faxina em nossas vidas, fazer uma limpeza em nossas vidas? Oh, meus queridos, aqueles homens tomam uma decisão mais radical do que a anterior. E agora eles começam, em nome da salvação, a jogar fora partes do próprio navio. Mas a situação ainda não melhorou. Aí chegamos a Atos 27, versículo 38. E eu quero convidá-lo a ler comigo. Atos 27, 38, na versão que eu tenho aqui em mãos, diz assim: refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o que agora no mar? Oh boy, o trigo. O que era o trigo? Era seu alimento, era comida. Eles se saciaram, eles comeram, se satisfizeram. Agora vamos jogar fora a comida. Olha, irmãos, a progressão. Antes, jogaram fora tudo que era supérfluo, tudo que era desnecessário, peso morto. Depois começaram a jogar fora partes do próprio navio, da armação do navio. Aquelas partes que não eram essenciais, talvez, para que esse navio seguisse flutuando. Porém, a situação continuava complicada. E agora, eles lançam fora seu próprio alimento. Irmãos, na vida de um ser humano existem necessidades primárias e necessidades secundárias. Um carro é necessidade primária ou é secundária? Deixa eu te ajudar se você tiver com dificuldades. Alguém morre se perder o carro? Até onde eu saiba, não. Então, por mais importante que seja um carro, ele é secundário. Agora, alimento, água, isso é secundário ou é primário? Isso é primário. É primário. Aqueles homens começaram livrando-se do que era secundário e agora chegam a livrar-se daquilo que era primário, o seu próprio alimento. Mas, irmãos, a sabedoria daqueles homens não para aí, porque a situação também não melhora. E se você ler comigo os versículos 27 e 28, para mim, aqui nós chegamos ao ponto máximo da sabedoria daqueles homens. Atos capítulo 27, versículos 27 e também o versículo 28. Na Bíblia que eu tenho aqui em mãos, eu leio assim. Atos 27, versículos 27 e 28. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E diz o versículo 29, que temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia.
Irmãos, que noites terríveis, mas que sabedoria. Para salvar suas vidas, aqueles homens lançaram fora tudo que era supérfluo, tudo que era secundário. Para salvar suas vidas, aqueles homens chegaram a lançar fora seu próprio alimento, aquilo que lhes era primário. E agora diz a Bíblia que aqueles homens começam a medir a profundidade do oceano, do mar. Naquele então eles não tinham os modernos sonares que temos hoje. Eles lançavam um peso amarrado na ponta de uma corda chamado prumo. E quando aquilo tocava o solo, lá embaixo, a areia, o fundo do mar, eles encolhiam e aí mediam a corda para ver quantos braços ou quantas braças havia de profundidade. E eles esperavam um pouco mais e tornavam a lançar o prumo e recolhiam e mediam novamente, ou seja, estavam a todo o tempo vigiando. Lançaram algumas âncoras porque temiam darem algumas rochas ou ter o seu navio esfacelado nas rochas. Irmãos, notem que esses homens agora estavam vigiando todo o tempo, checando a profundidade. Amados irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta. Todos nós estamos num agitado mar chamado vida. Oh, meus amados, as ondas desse oceano chamado vida estão cada vez mais encapeladas. Esse oceano está cada vez mais agitado. Sim, um grande temporal está se formando, meus amados, porque nós estamos nos aproximando do fim. E a pergunta que eu faço é: temos nós tomado tempo para medir a profundidade do nosso relacionamento com Deus? Lembre-se que nós iniciamos falando sobre o amor de Deus, lembre-se, estão lembrados? O amor de Deus em si mesmo não podemos medir. O amor que Deus tem para conosco não podemos medir, mas o amor que nós temos para com Ele, esse nós podemos medir. E a pergunta é: temos nós medido? Se temos, qual é a profundidade desse amor? Amados, eu tenho visto pessoas por qualquer coisinha abandonarem a igreja. Não me cumprimentaram. Alguém falou isso e me ofendeu. Eu fiquei magoado. Calma, irmãos, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Religião é como casamento, é para gente adulto, é para gente maduro, não é para criança. Eu tenho, muitas vezes, irmãos, em várias circunstâncias, eu já me recusei a batizar alguém porque eu pensei: você ainda não está preparado. Prepare-se, vamos preparar melhor. Não adianta a gente dar um banho em alguém para amanhã esse alguém estar criando problemas. Mas a pergunta é: quanto a nós, amados? Talvez porque já tenhamos muitos anos de igreja, pensemos que está tudo bem conosco. Talvez porque você é pastor, você é ancião, você é pregador na igreja, um líder, você já pensa que está tudo bem com você. Irmãos, é um risco muito grande. Eu não sei se você já viu a pessoa que vende sorvete tomando sorvete. Dificilmente você verá. Dificilmente. Lá no Brasil tem um negócio chamado algodão doce, né? Nós temos aqui. Eu nunca vi a pessoa que está trabalhando com aquilo comendo aquilo. Você dificilmente vai encontrar alguém que trabalha na fábrica de chocolates comendo chocolate. Dificilmente. Por isso, irmãos, muitos pregadores têm caído nas armadilhas de Satanás. Sabe por quê? Porque o pastor passa o dia praticamente com a Bíblia na mão. Minha mulher é testemunha disso. O pastor passa o dia com a Bíblia na mão, preparando sermões, estudando, respondendo a perguntas, enfim, passa o dia com a Bíblia na mão. E ele é tentado a pensar que está bem espiritualmente. Passei o dia com a Bíblia na mão. Eu já vi na highway um caminhão-tanque levando combustível para o posto de gasolina, parado na beira da highway sem combustível. O tanque para abastecer o posto está cheio, mas ele esqueceu de abastecer o dele. Então é possível, às vezes, que nós, líderes espirituais, tenhamos o tanque para abastecer os outros cheio, mas o nosso vazio. E por isso, às vezes, você vê escândalos.
Pastor que comete adultério, pastor que cai nisso, cai naquilo. E não só pastor, líderes em geral. Porque há o risco de nós acharmos que estamos bem quando não estamos. É necessário, queridos, todos nós, pararmos e analisarmos como está a minha condição espiritual. E isso é uma coisa diária, sabe por quê? O crédito de um dia não conta para o próximo. Nós vamos ter no dia 1º de junho, né, Fatinha, uma vigília aqui nessa igreja, amém, irmãos? Vai ser uma bênção. Essa menina sabe trabalhar na programação de uma vigília. E você pode passar o sábado na igreja, terminar com a noite de vigília, domingo de manhã, quando você acordar, o tanque está vazio. Tem que começar de novo. Não acumula. Você entende? Há uma necessidade de nós vigiarmos, queridos. Temos nós tomado tempo, irmãos, para checar como está nossa comunhão diária com Deus. Sabe, eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui nessa noite. Deus trouxe você até as redes sociais. Nesse momento, Deus te fez ligar aí no YouTube para que você verifique essa questão. Pense nessa questão juntamente conosco aqui. Deus quer que nós façamos uma pausa para uma reflexão, queridos. Está lembrado de suas orações no passado, que eram muito mais fervorosas, mais frequentes e mais ardentes? Está lembrado? Lembra que os cultos de quarta-feira eram mais frequentados? Oh, meus amados, na medida em que a facilidade tem chegado, as pessoas têm se afastado de Deus. Os países onde há maior número de conversos a cada ano são os países onde há mais miséria. Nós que vivemos num país de primeiro mundo, irmãos, viver na América do Norte é um privilégio, mas é também um grande risco. Porque na pirâmide das nações, nós estamos aqui, no topo, indiscutivelmente. Facilidade de todo tipo. E isso nos leva a começar a pensar que não precisamos muito de Deus. Eu vejo os imigrantes quando chegam aqui, seja do Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola, não importa o país. Eu observo quando eles chegam. Eles são frequentadores da igreja. Eles oram, eles pedem oração. Mas à medida em que eles começam a se estabilizar, a primeira coisa que eles fazem é deixar de vir aos cultos. Porque estão ocupados demais. Você lembra de quando você, em casa, tinha mais tempo para ler a Bíblia? Antes do celular? Antes das redes sociais? Lembra? Irmãos, eu tenho um livro na minha estante chamado Margin. Eu já mencionei aqui antes esse livro, eu vou pedir licença para repetir pela aplicabilidade do momento. Irmãos, no passado, nós tínhamos mais dificuldades para resolver coisas simples. Tipo, quando você morava lá no Fogo, ou lá na Brava, né? Ou na praia, onde quer que você morava, lá em Cabo Verde, o Portugal, Brasil, quando você no passado tinha que resolver algo, num órgão do governo ou num banco, você tinha que sair de casa, caminhar longas distâncias, e quando chegava lá, pegar uma fila quilométrica e ficar esperando até que um funcionário público te atendesse. E muitas vezes, depois que você esperava horas na fila, chegava, a pessoa dizia, não é aqui nesse guichê, é no próximo. E você olhava, a fila lá estava 2 vezes maior do que a que você tinha pego. E você agora ia de novo lá para o fundo da fila. Passava o dia inteiro para resolver uma coisinha de nada ou para pagar uma conta. Hoje, você não tem que ir a pé mais, você vai de carro. Mas melhor ainda, você nem tem que ir. Você resolve tudo do seu celular. Tudo, no apertar de dedos. A gente hoje faz assinatura eletrônica. A minha pergunta é, naquele tempo, você tinha tempo para ler a Bíblia? Naquele tempo, você tinha tempo para orar?
Naquele tempo, você não perdia culto na igreja. Hoje, você economiza aquele tempo da caminhada, você economiza aquele tempo da fila, você economiza todo aquele tempo. E a minha pergunta é, onde é que estão esses minutos, essas horas? Era para estar sobrando? Era para você estar com horas sobrando. Minha pergunta é, você está? Porque a maior queixa que você ouve hoje é de que eu não tenho tempo. Eu já mencionei aqui uma vez, né, um autor que diz, peça a um preguiçoso para fazer alguma coisa que ele vai te dizer que nunca tem tempo. Um desocupado, nunca tem tempo. Por isso disse um outro pensador que a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Mas a verdade é essa, nós hoje vivemos sem tempo, porque nosso tempo está sendo roubado, irmãos, por 1000 coisas. No passado você tinha tempo para cantar no coral, hoje não tem mais. Não, eu não tenho tempo para ensaiar. Olha, a gente poderia falar tanta coisa, você tinha tempo para trabalhar na igreja. Hoje, não, eu posso ajudar de vez em quando, mas não põe meu nome não, porque eu não... Sabe, pode contar comigo. Esse tipo de pessoa quando fala assim, irmãos, eu nunca peço para fazer nada. Isso é mais ou menos como um indivíduo chega e propõe à mulher, vamos morar junto? Casar não, tá? Mas morar junto a gente mora. Entende? Ou seja, responsabilidade eu não quero. A hora que quiser a gente faz. Não é assim que funciona. Amados, no passado a gente vinha aos cultos e trazia visitas, nossos cultos de evangelismo. Quando tinha semana de oração, a gente trazia amigos, trazia parentes. Irmãos, escutem, hoje nós temos que lembrar as pessoas de que tem culto na igreja. Hoje você tem que quase implorar com as pessoas para que elas venham à igreja. Eu tenho o hábito de ligar, irmãos, para as pessoas sábado quando não as vejo na igreja. E na maioria das vezes, quando eu pergunto, por que não foi? É porque eu acho que eu vou ficar gripado. Eu acho que vou ficar gripado, já não vou à igreja. Eu acho que eu estou doente. Acha. Amados, para o trabalho nunca a gente falta tempo. A gente lá não falha, não é? Para os estudos não dá também. Tem que estudar, tem que tirar boa nota, então a gente sempre tem tempo. A verdade, irmãos, é que com o corre-corre de nossas vidas, com as tempestades dentro das quais nós vivemos, o inimigo tem nos arrastado perigosamente para os rochedos da destruição. E nós não estamos ancorando nosso barco, queridos, na rocha que é Cristo. Nós não estamos medindo a profundidade para avaliar quão próximo estou de ser lançado contra essas rochas. Nós estamos descuidados. Jesus um dia contou a parábola do semeador. Você seguramente conhece, lá em Mateus 13, versículo 5. Especialmente ele menciona a semente que caiu em cima da rocha. E é interessante que a semente que cai em cima do rochedo, diz ele, ela logo cresce, fica bonita, porque não tem raízes profundas. Em cima da rocha geralmente tem uma camada de terra não muito profunda, a semente cai ali e logo floresce, logo cresce. Mas o texto bíblico diz que quando vem o sol, o que acontece com ela? Ela murcha, ela morre. Por quê? Não tem raízes profundas. Amados, às vezes a gente fica procurando 1000 desculpas para justificar nosso afastamento de Deus, nosso afastamento da igreja. Mas tudo começou com aquele dia em que nós negligenciamos ler a Bíblia. Tudo começou quando nós negligenciamos dobrar nossos joelhos, quando nossos joelhos pararam de dobrar. Tudo começou quando nós começamos a escolher pregadores na igreja para irmos à igreja. Tudo começou quando inventaram o negócio do culto via online. Agora eu posso ficar aqui em casa mesmo e assistir de casa. Oh, meus amados. E aí esquecemos do que a Bíblia fala sobre a importância de vir ao santuário. Um dia aqui, Salmos 84:10 nos lembra, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Hebreus 10:25 nos diz, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, tanto mais quando vedes que
se aproxima aquele dia. Amados, não escolhamos pregadores porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Eu tenho ouvido poderosos sermões de gente simples, porque ele não confia em si mesmo, confia em Deus, se apega a Deus. E quando fala, nos alimenta. Sabem, amados, o nosso problema é que nossa raiz anda muito na superfície. E não é incomum a gente encontrar pessoas que dizem: eu sei que eu não estou na minha melhor relação com Deus, mas eu estou dando apenas um tempo, qualquer hora dessa eu volto. Isso não existe, irmãos. Eu uma vez conversava com um jovem cuja esposa parou de vir à igreja. E ele vinha à igreja, e eu disse: parabéns. Já havíamos visitado a esposa, conversado com a esposa, mas ela apresentava seus motivos. Porém, ele estava vindo, eu disse: parabéns a você. Parabéns, salvação individual. Mas um belo dia ele parou de vir também. E eu fui à sua casa e disse: o que é que está acontecendo? Não, é porque se eu continuar indo e minha esposa não for, ela vai esfriar e nunca mais vai. Então eu vou ficar com ela, porque aí ela vai ficar incomodada, sabendo que eu não estou indo, porque ela não está indo, aí ela irá. Eu falei: não é assim que funciona. Não é assim. Você pode ter certeza. Não é, eu conheço. Eu falei: não. Não é assim que funciona. Você vai afundar junto com ela, se você não reagir. E lamentavelmente, irmãos, aconteceu isso. Os dois se afundaram. Sansão um dia pensou também que a hora que ele quisesse, ele mudaria tudo. E nós conhecemos a história. É como se nós colocássemos nossas mãos juntas e deixássemos o diabo dar voltas aqui com um barbante. E aí ele daria uma volta, duas voltas, e você diria: está pensando o quê? Aqui, a hora que eu quiser eu quebro. Aí, viu? Não tem perigo. Só que o diabo não para de dar voltas. E depois, que é isso? Não pense você que ele me dominou na hora que eu quiser. Tá vendo? Eu quebro. Só que ele vai dando voltas, e chega um momento que você não consegue mais quebrar. Então, não deixe ele dar a primeira volta. Como é que está a profundidade da sua relação com Deus, meu irmão? É a pergunta que eu te faço nessa noite. Você ainda faz culto em casa? Você que é pai, você que é mãe, você é esposa, vocês ainda adoram a Deus juntos? Vocês têm tempo para Deus? Seus filhos têm sido criados na admoestação do Senhor? Que tipo de música é tocada na sua casa, no seu carro? Hoje eu recebi uma ligação de um pastor da nossa conferência, que propôs fazer uma atividade aqui na igreja. E eu disse: a gente pode conversar. Mas aí ele me disse: só um detalhe, a gente levaria a bateria. Eu digo: não, já está fora, já está cortado, não vem não. Aqui não entra não. Aqui não entra. Irmãos, nós não podemos trazer pitadas do mundo aqui para dentro para tentar agradar alguém que está mais com o coração lá do que cá. Não, aqui não. O problema é esse, quando a gente deixa o diabo dar um pequeno passo. É tudo que ele quer, para dar o segundo, o terceiro e aí afundar. Que tipo de música, que tipo de ritmo você gosta? Você adota, você usa em sua casa? Quanto tempo você tem dedicado à oração no seu lar? Seus filhos têm te flagrado de joelhos em algum momento? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa com sua Bíblia na mão? Quantos heróis da Bíblia seu filho conhece? Quantos heróis da Disney ele conhece? Quantos heróis da TV? Irmãos queridos, Jesus está às portas. E Ele está vindo para buscar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Ele está vindo para buscar um povo santo. Não é um povo quase, é um povo santo. Pergunto eu, somos nós esse povo? Irmão, somente um povo santo pode pregar uma mensagem de santificação.
Só um povo puro pode pregar uma mensagem pura. Só um povo verdadeiro pode pregar uma mensagem verdadeira. Só um povo honesto pode pregar uma mensagem de honestidade. Jesus tem nos dado a oportunidade de nos prepararmos. O que temos nós feito com essa oportunidade?